Depois de quase um ano com meu MacBook Pro com chip M1 que eu importei dos Estados Unidos, eu falei um pouco sobre esse processo de importação aqui em um vídeo no YouTube, o link deve estar aparecendo aqui ou aqui em algum lugar desse vídeo para vocês. Eu decidi vender esse notebook para comprar um notebook gamer. Mas Christian, o que houve? Você não gostou do Mac? Porque convenhamos, sair de um MacBook para um notebook gamer, a gente está falando de propostas bem diferentes. Mas antes de eu entrar nos detalhes, eu vou falar um pouquinho mais para vocês por que eu decidi comprar o Mac na primeira vez. Antes de eu comprar o Mac, eu vim de um Galaxy Book Pro da Samsung, que por sinal é um notebook excelente. Mas algumas coisinhas já estavam me incomodando dele, como por exemplo, o notebook esquentava muito, a gente tinha um processador muito potente e um corpo muito fino, então a gente sabe muito bem, né, o que acontece quando a gente tem isso. Infelizmente, o notebook não conseguia extrair toda a potência que aquele chip tinha para oferecer. Além disso, por esse processador ele tá um pouquinho limitado, ele não dava conta do meu workflow que eu tinha aqui no YouTube, então eu ia editar um vídeo, dependendo se eu colocasse ali 2, 3 faixas ali na timeline do Premiere, o notebook já travava muito. Para exportar um vídeo de GoPro 4K 60, ele demorava quase 1, 2 horas, então ele já não estava dando mais conta ali do meu trabalho. Outra coisa também, embora aquele notebook tivesse a entrada, né, ali para cartão micro SD, coisa que o Mac não tem, então era menos um dongle, né, que eu tinha que levar junto comigo. Aquela entrada era uma micro SD, não era nem aquela entrada padrão. Ela era muito lenta. Eu conseguia transferir arquivos ali a 20, 30 megabytes por segundo. Então, se eu fosse transferir um arquivo de 10, 20 gigas, eu ia demorar um tempão. Então, a gente precisa de um pouquinho mais de agilidade. Então, no final das contas, eu tinha que usar um dongle com ele para usar ali na entrada USB-C da mesma forma, para ter um trabalho um pouquinho mais rápido. Quando a gente compara também com o Mac, a bateria daquele notebook não durava nada, embora a 12ª geração, naquele na verdade era a 11ª, era um Intel 1165 G7, se eu não me engano, 1165G, era alguma coisa assim, era um Core i7 de 11ª geração ali da linha de eficiência da Intel. Ele consumia muita bateria. 4, 5 horas ali de uma rotina de trabalho normal, a bateria daquele notebook já estava toda esgotada. Outra coisa também que me incomodava muito, eu não sei porquê, isso me parece uma coisa normal em notebooks com Windows, todo mundo reclama disso, eu não sei se é problema do Windows ou do Premiere, toda hora o Premiere crashava ali. Então talvez eu estava num momento importante ali do vídeo editando, já estava com um bom trabalho feito, o notebook ia lá e dava pau. E sem contar, como eu já uso o ecossistema da Apple, eu uso iPhone e tenho o Apple Watch também, se tem uma coisa que a Apple faz muito bem, é essa integração entre o sistema deles. Então eu falei, pô, faz sentido eu comprar um MacBook Pro aqui para eu ver como vai ser a minha experiência. Quem tem Mac e iPhone sabe muito bem do que eu estou falando, a integração do sistema é ótima, o AirDrop ele funciona incrivelmente bem, então para você transferir um arquivo ali no tamanho dele normal, sem passar por nenhuma compressão, do Mac para o iPhone é rapidinho, você consegue fazer isso. Tem a integração dos arquivos também ali do Apple Notes, eu utilizo muito, então tudo que eu escrevia no Apple Notes automaticamente é sincronizado com o Apple Notes do meu celular. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Tem também a ligação, se eu quisesse atender, não é uma coisa tipo assim que eu utilizava tanto e nem faz nossa aquela diferença, mas você consegue atender também todas as suas ligações do iPhone pelo Mac. Então, no final das contas, essa integração que a Apple faz, ela é muito bem-vinda e ajuda muito e acaba facilitando muito ali no nosso dia a dia. E fora isso, ele resolvia também dois dos meus principais problemas, que primeiro era a bateria. A bateria desses chips da Apple M1, dificilmente a gente vai achar aí um notebook com Windows, com qualquer plataforma, com qualquer chipset, tanto da Intel quanto da AMD, para bater a autonomia de bateria desses carinhas aqui, entregando o nível de performance que eles entregam. Então, a bateria era uma coisa para mim que contava muito, e realmente Mac M1 tem uma bateria ali, principalmente o Pro, uma coisa gigantesca, muito boa. Ele tem uma autonomia de bateria superior
ao MacBook Air. E sem contar também que o Mac, ele é um sistema mais fechado do que o Windows, né? Ele não permite a gente tantas possibilidades ali de customização, mas em contrapartida ele é um sistema muito mais estável. Nesse quase um ano que eu fiquei aí com o Mac editando no Premiere, se eu não me engano, o Premiere crashou uma única vez, entendeu? Então, pô, faz toda a diferença ali. O programa não tá dando pau, não tá dando, fechando sozinho ali toda hora para enviar relatório de erro. No final das contas, essas coisas acabou pesando para mim. Mas essa é a parte boa do Mac. Foi aí que eu comecei a pesquisar alguns notebooks gamers que poderiam suprir, né, essa necessidade que eu estava tendo ali com o Mac. O macOS ele é um sistema excelente, mas ele é muito fechado, igual eu falei para vocês. É como se a gente tivesse, né, aquela dicotomia ali entre iPhone versus Android. O iOS é ótimo, mas o Android ele te oferece muito mais possibilidades do que o iOS. E aí já começaram a aparecer alguns probleminhas, como por exemplo, a minha impressora, que eu tenho um modelo um pouquinho mais antigo da HP, a HP já não oferecia mais a atualização para o macOS Ventura, né, para essa versão mais recente do Mac, então já não conseguia utilizar ela mais com o Mac, isso já foi um ponto negativo. Para instalar alguns modelos certificados no Mac, principalmente da OAB, alguns outros modelos, é uma luta, é um verdadeiro parto, é muito mais complexo do que se você tivesse aí no Windows. A Apple acaba sendo também muito restrita no seu sistema, então você não consegue fazer, além dela ser restrita na parte do software, ela também colocou uma restrição na parte de hardware. Então, se você comprou um Mac, é aquele Mac pronto, você vai ficar com ele até o final da vida dele, a menos que você venda, porque você não consegue fazer nenhum tipo de upgrade. Aquela RAM é aquela RAM, o SSD também é aquele SSD, é tudo soldado na placa, você não consegue mudar nada. E como um dos meus trabalhos é aqui no YouTube, né, na produção de conteúdo, começou a faltar um pouco de memória no Mac. O meu é uma versão com 16 GB de memória RAM, 512 de SSD. E aí, pô, o que eu falei? Vou fazer o upgrade no Mac? Não, não dá. Tem que comprar um SSD externo para poder resolver isso. Então, mais uma coisa para carregar junto com o Mac, além do dongle. Outra coisinha pequena, mas que acaba sendo chata pra caramba, que, né, me atrapalha muito. Eu trabalho muito com planilha e eu não sei por quê. Se isso é um problema do macOS ou da Microsoft, não sei de quem é. Como eu trabalho muito com planilha, e principalmente planilha do Excel, o Mac ele não me permite trabalhar com duas planilhas abertas simultaneamente. Então eu tenho que pegar, clicar lá na planilha que já está aberta, ir lá em cima na aba Window e de lá selecionar a outra planilha que eu quero. Se você trabalha com muita planilha o dia todo, você vai ver que o seu ritmo de trabalho acaba ficando muito mais lento por causa disso. Não é igual no Windows que você chega ali e simplesmente dá um Alt Tab, que no Mac seria, né, um Command Tab. Se você fizer só isso, não basta. Você tem que ir lá e fazer todo esse processo para conseguir acessar a segunda, a terceira ou quarta planilha que você estiver trabalhando. E o Mac, a nossa brilhante Apple, teve a grande ideia, né? Você já tem um tempinho, de tirar todas as portas do Mac. Esse Mac aqui, por exemplo, a gente só tem duas portas. USB do tipo C. Então tem que ficar andando com o dongle para lá e para cá. O dongle também já tem um certo, né, limite de portas ali, dependendo, né? Lógico que você pode comprar um dongle aí ultra rápido que faz tudo, mas aí a gente está falando de um dongle aí 4K 60 que suporta 8K, Thunderbolt 4, né? Aquela maravilha toda. Mas a gente está falando aí de um dongle de quase R$ 1.000. Um dongle que tem todas essas coisas, com, sei lá, 5, 6 portas USB. Então, mais um custo. Então, foi pesando tudo isso, eu peguei e pensei, olha, tá na hora de trocar esse Mac aqui. E sem contar que ele é um notebook eu não diria nem que isso é um ponto negativo, né? Mais uma questão de preferência pessoal. Eu pessoalmente prefiro notebooks maiores, mas o Mac tem apenas 13 polegadas, né? Então falei, pô, tava vindo de um Galaxy Book Pro ali da Samsung que tinha 15,6 para 13, parece que não, mas faz uma boa diferença ali, a gente tem bem menos tela. Então decidi mudar novamente para o Windows e decidi fazer isso com o Lenovo Legion 7. E por que o Legion Slim 7? Foram vários fatores que me fizeram optar pelo Legion, mas eu já tive a oportunidade
de testar vários outros notebooks premiums aí com Windows de várias outras marcas, e eu acho incrível a evolução que a Lenovo teve aí fazendo notebook. A Lenovo definitivamente aprendeu a fazer notebooks e notebooks muito bons. Hoje, no Windows, já tive a oportunidade aí de pegar a linha premium da Dell, a linha XPS, a linha corporativa, né, que é uma das linhas mais caras aí que a gente tem. O pessoal costuma até comparar, falar que essa linha XPS da Dell são os MacBooks do Windows. E, cara, eles não batem de frente com a Lenovo quando a gente está falando de teclado. Na minha opinião, pessoal, hoje os teclados da Lenovo, eles são no Windows coisa impecável, coisa linda, muito gostosinho digitar naqueles teclados ali da Lenovo. E embora o Legion 7 seja um notebook gamer, ele não tem essa aparência daquele trambolhão, aquela coisa cheia de luz RGB, aquele notebook extremamente chamativo. A gente tem ali um notebook muito discreto, muito bem construído, todo de alumínio, um notebook muito bem acabado. E além disso, como é característica de todo bom notebook gamer, a gente ainda tem a possibilidade de fazer upgrade nele. Então esse meu modelo ele vem com Ryzen 5 5600H, então ele já suporta, embora ele venha com 16 GB de memória RAM, ele suporta até 24, então posso adicionar ali mais um pente de 16. Ele vem com 512 GB de SSD, mas se eu quiser, ele também já vem com um slot livre ali para eu poder adicionar outro SSD, tanto no formato 2230 quanto no formato 2280. Então, as minhas possibilidades de memória ali, de armazenamento, aumentam muito a um custo muito baixo quando comparado ao Mac. E portas, muitas portas. O Lenovo, cara, é sensacional. Tem muitas portas. Ali eu vou ter duas USB-C, que era o que eu já tinha no Mac, mas além disso eu vou ter 3 USBs normal ali na parte de trás. Vou ter também HDMI, vou ter leitor full size para cartão de memória. E isso é uma coisa que notebooks gamers, no geral, fazem muito bem. Eles aproveitam aquela parte de trás ali do notebook, ao invés de ela ficar vazia, eles colocam ali portas USB. Então, ó, isso fica muito top. Eu acho que é uma coisa aí que outros fabricantes que não vendem notebooks gamers deveriam talvez pensar em adotar. Só de já não ter que levar dongle aí para todo lado e sem isso não conseguir utilizar o notebook, para mim já é uma coisa espetacular. A parte ruim dele, que eu acho que talvez, né, eu vou ter aí um downgrade em relação ao Mac, em relação à tela. Porque em termos de fidelidade de cor, esse MacBook aqui é uma coisa de louco. Os novos aí com chip M1 Pro e M1 Max já estão vindo com tela OLED, mas mesmo esse aqui com chip M1 normal, com uma tela IPS, ele já traz uma fidelidade, uma qualidade de cores ali excepcional. E embora a Lenovo pegue e divulgue que esse modelo de notebook ele vem aí com um espectro de cor 100% RGB ali, 300 nits, eu vi alguns testes que meio que contradizem esses dados que a Lenovo apresenta. Em alguns testes, ele inclusive supera essa marca de 300 nits, então a gente vai ter uma tela aí com mais brilho, mas em termos de fidelidade de cor, eu vi o pessoal falando aí que ele não entrega muito bem esse 100% do espectro RGB, que não é, nossa, um padrão na indústria para a cor. Na verdade, é um padrão de entrada. Então, ter 100% não é garantia que o notebook vai ter uma qualidade de cor ótima do espectro RGB, mas nem isso o Legion entrega nos testes que eu vi. Pelo que eu vi, o pessoal tá falando ali que ele entrega ali por volta de 69%, 70%. Mas vamos ver como que vai ser essa minha adaptação aí nisso. E todo o meu setup que vocês viram nesse vídeo aqui, eu vou deixar o link na descrição. Então, se vocês se interessaram, tem curiosidade por alguma coisa aqui, tem link na descrição. Por esse vídeo é isso, pessoal. Se vocês quiserem acompanhar, em breve eu vou lançar o review do Legion 7, contando um pouquinho mais da minha experiência. Então, se vocês quiserem acompanhar, se inscrevam aqui no canal para vocês não perderem esse vídeo. Se vocês gostaram também, não esquecem não esquecem de curtir. Clica aqui no botão gostei e eu vejo vocês aí no próximo vídeo.